E aí, povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo do site tudosuper.com.br. A complexidade do Oriente Médio e o que o brasileiro pode aprender com o conflito Estados Unidos e Irã. Isso é um tema complexo, eu separei aqui em tópicos para que possamos conversar e entender. É um tema muito sério, é um tema com repercussões, com consequências a perder de vista. Então é preciso que seja encarado de forma séria, de forma profunda e não como um fla-flu, como muitas pessoas estão tratando, né? Eu apoio o país tal, eu apoio o país... Não é assim, gente. Não é. Essa coisa do Oriente Médio é bem complicada. Primeira coisa que precisa entender é a realidade dos povos do Oriente Médio. A complexidade do pessoal que vive lá. A visão de vida lá é muito diferente da visão do Ocidente. E é um povo que já devido ao sofrimento e à questão toda, eles já aprenderam, eles são muito solidários, calorosos ali, a questão um com o outro e etc. E também eles têm muito aquela coisa de prontidão. É só se colocar no lugar deles, essa questão de bombas, mísseis, tiro, tal, você tem que sair de sua casa para salvar sua família, então não é complicado, não é brincadeira não. Imagine aí, todos vocês aqui, vocês acordam aqui, não tem risco de bomba, não tem risco de lugar nenhum. Lá eles não têm essa questão. E olha que tem brasileiros que têm também uma realidade pesada, complicada. Mas primeiro é entender, calçar o sapato do pessoal que vive no Oriente Médio. Conversar com gente que vive lá. Entender a realidade de lá. Para poder ter uma visão mais clara da coisa. Quando a gente fala essa questão de geopolítica, você tem que compreender vários aspectos. O aspecto religioso, o aspecto de como o pessoal vive, como eles enxergam, por que eles enxergam tal situação como vilão, tal como herói, tudo isso. Inclusive, nesse sentido, nós não podemos olhar um país como sendo bom ou mal, porque as variáveis são muito grandes. É preciso conhecer a história, conhecer tudo o que fez chegar naquele resultado. Vamos aqui avançando. Por exemplo, aqui, nesse sentido, para vocês terem ideia, se eu falar para vocês aqui que Israel e Irã já foram aliados, não tem nem muito tempo, você não acredita. Tem gente que fala até que é mentira, não, mas eram aliados. Mas aí vem a questão dos desdobramentos e chegamos aí, hoje eles são inimigos. Tanto que você vê queimando bandeira de Israel, aquela coisa toda. Então é difícil. Então essa questão do Oriente Médio é muito complicada mesmo. E volto a ressaltar, quem sofre é a base da pirâmide, quem sofre é o povo. Então é por isso que precisa se ter um cuidado nessas avaliações e essas conversas que a gente vê, tanto na mídia como na internet. A gente vê os comentaristas políticos, especialmente na grande mídia, que eu vou te contar, viu? O cara... Enfim. Agora um aspecto que é preciso compreender, a riqueza do Oriente Médio. A riqueza do Oriente Médio é sua bênção e sua maldição. E nisso aqui, eles se parecem muito com um país que você conhece bem. O povo tem uma riqueza absurda, mas não tem acesso a essas riquezas. Eles não podem usufruir dessas riquezas. Como é que isso é possível? Então é por isso que tem que analisar todo o cenário. E é por isso que a coisa é muito mais complexa. Por isso que quando você vê certos ódios, eles não são assim, não nasceram do dia para a noite. Não estou ainda dizendo que o lado A, o lado B está certo ou errado, tanto que eu vou falar da realidade americana e vou falar da realidade brasileira, que muito te interessa. Mas é preciso que vocês comecem a entender a mentalidade do povo do Oriente Médio. Por que eles são como são? Vamos agora passar para a resposta de Trump. Essa coisa dos Estados Unidos e o Irã é antiga, já tem muito tempo esse conflito, já está aí. Só que devido a essa questão de rede social e devido à gravidade do fato que aconteceu, eliminaram Qasem Soleimani, eu espero que eu tenha pronunciado certo. Mas essa questão de ter eliminado o que seria uma espécie de herói nacional para o Irã, fez a coisa se agravar, fez a coisa ferver. E na verdade isso é uma resposta americana aos avanços que o Irã teve. E nesse ponto aqui,
vale salientar que foi tentado sanções econômicas, foram tentadas várias coisas, mas no final das contas teve que se fazer uso da força militar. Aí teve a questão do míssil que atingiu o general no Iraque. Isso também é outra coisa que eu não vou entrar agora, essa questão de ter matado um general iraniano no território iraquiano, porque isso aí é outra coisa que demanda muita informação, é outra coisa que, se eu for falar, eu tenho que falar com muito cuidado, porque aí envolve vários países, aí envolve a questão de soberania, coisa que o brasileiro precisa botar na cabeça, a importância de soberania, essa questão da importância de território, fronteira. Então é um assunto que eu não vou entrar aqui nesse vídeo, porque eu acho que esse vídeo aqui já vai ficar grande, mais do que o normal esse aqui. Agora vamos entender a realidade americana. Para o povo americano, o povo em geral, como é que eles enxergam essa questão do Irã? Eles enxergam, a grosso modo, o povo iraniano e o país do Irã como um país terrorista. Então, na mente do pessoal americano, isso é uma guerra ao terror. Então vocês compreendem que, na visão de vários do pessoal do Irã, na visão do pessoal que é pró ao regime iraniano, os Estados Unidos são um invasor imperialista, e na visão do povo americano isso é uma guerra contra o terror. Vocês compreendem que aqui nós temos duas razões bem diferentes e duas visões diferentes, e cada ponto de vista se vê correto. Isso aqui é complexo, gente. Isso aqui eu estou tentando resumir mesmo, porque é um assunto que quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você lê, quanto mais você conversa com pessoas de vários cantos e tenta entender aquela realidade toda, você se vê num mar de informações e de sentimentos, aquela coisa muito à flor da pele. E aí você começa a ter mais cuidado ao proferir julgamentos. Então isso aqui é muito sério, isso aqui é preciso entender. Tanto que nesse ponto o povo brasileiro teria que aprender muito com o povo americano. Porque o povo americano, apesar que você vê ali muita coisa de vidinha, de seriadinho, de novelinha, aquela coisa de vida assim, ele é um país pronto a se defender, a prevenir ataques e a responder a ataques. Ou seja, não é um país ovelha, muito pelo contrário. É o país com maior capacidade militar do planeta. É superpotência mesmo. Então essa questão do poderio norte-americano que faz o povo poder desfrutar de certa segurança. Mas mesmo assim, você vê que o povo lá que é consciente, o povo que não é imbecil, eles se armam, eles têm bunkers, eles têm questão de estocar alimentos, eles têm uma cultura sobrevivencialista, eles estão prontos. Aí se você olhar também para o povo que está lá do outro lado do Oriente Médio, especialmente aí eu ressalto o Iêmen, eles têm também essa cultura de estar prontos para guerra, prontos para conflito e tudo, porque eles já vivem numa realidade de violência. Já acorda ali numa situação complicada. É por isso que eu falo, os povos que têm o privilégio de acordar e contemplar a paz, muitas vezes eles não entendem o que é você acordar e bala zunine, granada, bomba e aquele risco de talvez vai invadir aqui e vira a tensão da batalha, entendeu? O estresse da batalha. Isso não é fácil, isso não é simples. Por isso que eu vejo às vezes o pessoal brincando, agora que eu vou passar para a questão da realidade do Brasil, que é onde vai um puxão de orelha. Porque às vezes o brasileiro não entende o que é essa tensão. Trata tudo como fosse um fla-flu, trata tudo como uma guerra. Por quê? Porque isso vai dar a mente infantil. Aquela coisa que achar que é guerra é igual a questão de videogame, é igual a questão de filminho, é igual a questão de seriado. Não é, gente. Não é. Aí vamos agora passar para a realidade brasileira. A coisa quando aconteceu a questão do conflito entre Estados Unidos e Irã, com a morte do general Qasem Soleimani, você viu vários países e povos tomando uma atenção com relação a isso. Porque não adianta achar que não vai ter resposta iraniana, não, que vai sim, isso aí. Até a questão da bandeira vermelha, volto a dizer, quem sabe o que significa, eles mandaram o recado muito claro, vai ter. Agora a forma como será essa resposta, ninguém ainda sabe. Muito dificilmente será através de guerra aberta.
Porque, né, não tem como enfrentar os Estados Unidos. Isso aí também é ilusão. Mas agora, a forma que vai surgir esse ataque, ninguém sabe. Mas que vai ter, vai. Agora vamos falar aqui da realidade brasileira. O povo brasileiro, automaticamente, o que fez diante dessa situação? Começou a fazer meme, começou a fazer brincadeira, começou já a falar de terceira guerra. O pessoal, é que eu falo, guerra não é desejável e ninguém quer. Nenhum país, só se tiver um psicopata no comando, né? Porque a questão de guerra é caro, drena recursos. Se corrupção já deixa as pessoas numa situação terrível, guerra é pior. Vem a questão da escassez, vem a questão da sensação de insegurança, que é algo terrível. Então, isso deixa a gente muito triste, porque você vê uma desconexão com a realidade. Você vê que isso é imbecilidade mesmo, quer dizer que as pessoas não têm noção da gravidade da situação. Elas não conseguem sentir que isso tem consequências globais e que essa reverberação podem atingi-las. Elas não têm essa visão. E isso aí nos preocupa muito, porque se o brasileiro não tem essa visão, quer dizer que o brasileiro também não enxerga o cenário político do seu próprio país. Então, ó, pra você ver como é que isso tudo é complicado. Mas isso é a tal da vida da novelinha. Não. Confie em deixar suas decisões sempre, o poder de decisão nas mãos de terceiro. Quando você vê gente defendendo o não ao direito natural de defesa, a não se armar para se defender, você vê que é o pessoal que vive uma vida de casinha de boneca, uma vida assim de novelinha. Eles não têm ideia da gravidade das coisas. E isso é preocupante. Essa coisa entre Estados Unidos e Irã, isso aqui é sério. Isso aqui, eu sou capaz de afirmar para vocês que isso aqui vai ser falado e reverberado muitas vezes, porque isso aqui coloca todo mundo sob tensão. Isso aqui tem consequências muito mais graves. Não é só essa questão de ser um ataque a um país islâmico. É uma coisa muito mais pesada, porque quando se fala assim em conflitos, tem aquele povo simpático a um lado e o povo simpático a outro. Então, automaticamente, as pessoas começam a se agrupar ao lado do que elas simpatizam mais. Então, ou seja, acaba se unindo pessoas em prol de um propósito. E propósito este, muitas vezes, que não é bom para ninguém. Vocês precisam começar a refletir essas coisas. Agora aqui, para quem já está me chamando de muçulmano, esquerdista ou qualquer coisa, vamos conversar agora aqui. Ó. Quem está certo? Estados Unidos ou Irã? Isso aqui é uma coisa interessante. Lembra que no início que eu falei que é importante conhecer o ponto de vista das vítimas? Porque você tem que saber o ponto de vista das vítimas, quem está sofrendo com a coisa. Por exemplo, no meu combate contra a corrupção, quando eu pego pesado com certo corrupto, os parentes dos corruptos se dói tudo. Fala que eu viro um monstrão aqui, eu viro cruel. Mas quem está no chão, na base da pirâmide, que é a pessoa que está ali passando necessidade, a pobrezinha, muitas vezes quando ela me vê na rua, ela me agradece. Então, quando vocês ficam fomentando guerras, batalhas, vocês não sabem que muitas vezes, não importa se é o iranianozinho lá, a pessoa no Iraque, a pessoa em Israel, a pessoa nos Estados Unidos e Brasil, a vítima é o povo. Então, todo e qualquer conflito, primeira coisa que vocês têm que botar na cabeça, quem vai se lascar é o povo. Então, o povo, ele deve ser protegido sempre. Então, essa questão de quem está certo e quem está errado é complicadíssimo. Por quê? Primeiro, você tem que saber o ponto de vista das vítimas. Quem é que sofre na questão desses conflitos? Segundo ponto, os Estados Unidos, na visão do povo iraniano, na maioria deles, os Estados Unidos é visto como o invasor. Ele não é visto como muitas vezes o libertador. Alguns podem enxergar como libertador, sim, mas para quem está lá,
Ele pode estar o vendo como invasor. Não é à toa que, se fosse simples, tais conflitos já teriam sido resolvidos. E não é simples, gente. Não é. Não é essa questão de fla-flu. Não é essa questão de país bom, país ruim. Tudo isso aqui é terrível. Eu aconselho vocês a aprenderem outros idiomas. Eu aconselho vocês a conversarem com pessoas de vários países, para vocês começarem a ter acesso à realidade dos países. É igual gente que pisa aqui no Brasil e fala que aqui no Brasil está tudo bem. Não, o Brasil está melhorando agora. Mas a situação aqui está longe de ser uma situação confortável. A questão, por exemplo, como o Irã é visto do outro lado. Como o Irã é visto como um país terrorista. Ou seja, ambas visões são visões rasas, são visões que não conhecem a questão da realidade. O de um lado vê como os terroristas terríveis e do outro lado vê como invasor imperialista. E aí, como é que fica essa questão toda? Então, quem vai dizer a realidade é quem está conhecendo a profundidade do caso. Então não adianta, não dá para saber quem está certo e quem está errado aqui. A única coisa que dá para a gente fazer é estudar profundamente o tema para começar a entender, compreender a gravidade disso e especialmente compreender os desdobramentos disso. Isso é muito mais sério do que vocês pensam. Hoje nós vivemos numa aldeia global. Hoje nós estamos num mundo globalizado. Então tudo o que acontece em qualquer país reverbera aqui. E por isso que às vezes está na hora de parar de pensar com a mente infantil, está na hora de parar de pensar como gente de vida de novelinha, daquelas vidinhas, ai meu Deus, eu quero ter uma vidinha dessa, entender que nós, enquanto humanos, temos que nos dar as mãos e cuidar. E cuidar. Isso aí já começa uma luta contra todas as ditaduras que existem no mundo. As pessoas têm que ter uma postura mais enérgica com relação a isso tudo, porque é complicado. Então, se vocês quiserem começar a conhecer a realidade do que acontece essa coisa toda, primeiro é estudar muito, especialmente a questão de geopolítica, quando começou, como começou, e o mais importante de tudo, aprenda a calçar o sapato da pessoa. Aprenda a se colocar no sapato, se colocar na vida da pessoa. Ou seja, um exercício de empatia. Se coloque no lugar deles e vocês vão compreender muito, tanto de um lado como de outro. Agora, a parte mais importante do vídeo. O que o Brasil pode aprender com isso? O que os brasileiros podem aprender com isso? Primeira coisa que o brasileiro tem que aprender com isso é respeitar e ser vigilante com suas próprias riquezas. O povo brasileiro é o povo que é o mais rico do mundo, eu ouso dizer, mas é o pessoal mais imbecil que existe. Eles não têm esse amor à sua própria riqueza. Eles não têm acesso à sua própria riqueza. Isso parece o povo de que país? De que país, não, de que região? O povo do Oriente Médio. Eles têm essa mesma maldição. Eles são ricos. Se eles parassem de lutar entre si, parassem com aqueles conflitos e desfrutassem suas próprias riquezas, quanto tempo você acha que demoraria para eles terem todas as vantagens? Terem uma vida diferente? Isso seria o mundo ideal, mas na realidade a gente sabe que é complicado. Não é assim não, tá? E vocês precisam analisar essa questão quando começa a taxar um país de mal. Na visão de um, Estados Unidos é mauzão, na visão do outro, o Irã é mauzão. E na visão de quem o Brasil foi taxado como um país horrível, péssimo, destruidor da natureza? Quem tratou o Brasil assim? Responde aí para mim. Quem? Os defensores da natureza. Lembra da questão dos incêndios da Amazônia, o chororô que foi, o escândalo que foi? Todo mundo se metendo aqui no Brasil, dizendo que o Brasil não tinha competência para cuidar do seu próprio território. Vários países se voluntariando, né? Tudo gente de coraçãozinho de ouro. Todo mundo sendo voluntário, cheio das boas intenções, para poder assumir o controle de parte do território brasileiro. Acorda, gente. Soberania é uma coisa muito importante. É coisa séria.
Então o povo brasileiro tem que aprender a cuidar do seu próprio território, tem que aprender a ter amor. Nesse ponto aqui, isso aqui é uma coisa interessante e cabe uma reflexão. Vamos pensar aqui. Quando estava um presidente afeminado de um certo país aí, junto a um líder religioso de outra crença, e junto a uma menina, né, falando bobagem do Brasil, e outros falando bobagem do Brasil, sobre a Amazônia, sendo da Amazônia, e sobre a Austrália, ó, nem um pio. Qual foi a potência e o presidente que deu uma declaração favorável ao Brasil? Trump, Estados Unidos, ok? Mas aqui, povo brasileiro, vamos pensar. Trump será presidente para o resto da vida? Ele é vampiro para viver a eternidade? Não. Então o negócio é o seguinte, o Brasil se fia muito, o Brasil confia muito na questão de potências externas, de aliados externos, mas é um povo que não está se preparando. Agora que a gente começa a ouvir, do que tem o quê? Mais ou menos 5 anos para cá, 3 anos para cá, que a gente começou a ouvir falar mais de sobrevivencialismo, estocar alimentos, se armar, ter uma cultura mais de defesa, uma cultura mais dessa coisa do vamos fazer o Brasil ter uma soberania forte, uma defesa forte, submarinos, mísseis, bombas. Começou agora. Começou tem poucos anos essa visão que o brasileiro precisa defender seu próprio país. E mesmo assim você vê gente no ápice da imbecilidade, no ápice da loucura, falar que não, que o Brasil tem que entregar parte do seu território para países externos administrar. Sabem por que na Austrália não está tendo um pio, mas no Brasil foi aquele escândalo? É só vocês pensarem, gente. A riqueza que existe, onde esse pessoal queria. Você acha que depois que um país externo tomar conta de determinado local e fazer a defesa daquele local, você terá acesso à riqueza que eles vão extrair de lá? Será que a grande mídia internacional não vai dizer que o Brasil é vilão, que o Brasil é perigoso? Você recebe um invasor com um beijinho, com um abraço? Ou você recebe um invasor ou um salvador muito bem? Então vocês estão vendo como é que essa coisa é cinzenta, a gente não sabe a realidade até onde vai, e o brasileiro precisa começar a se atentar a isso. Nós não temos submarino suficiente, nós não temos bomba atômica, nosso exército é forte, mas precisa se fortalecer muito mais. Então nós temos que aprender a analisar isso. É que eu falo, tem que analisar o que acontece no mundo, compreender o que acontece no mundo, para podermos trazer para a realidade brasileira. Você, enquanto brasileiro, você não tem que ficar torcendo para país A, B, C ou D, não. Você tem que torcer primeiro para o Brasil. E segundo, você tem que fazer uma coisa que isso aí já é uma postura minha. Eu sou contra guerra, sou contra genocídio, eu acho que o mundo tem que viver em paz. Mas isso não quer dizer que eu não possa que eu não tenha que me preparar. Essa questão de cultura de ovelha é uma coisa que eu abomino profundamente. Eu acho que isso é a arma de dominação mais eficaz que existe. A questão da confiança cega, a pessoa confiar que tudo vai dar certo, que a defesa já está certa. Não existe isso não, gente. Vocês precisam compreender a complexidade da coisa. Então eu espero que o povo brasileiro esteja começando a entender a gravidade disso, porque hoje os Estados Unidos é nosso aliado. Maravilha! E se amanhã entra um esquerdopata lá? E se amanhã entra alguém que não é muito simpático ao Brasil e simplesmente desce aí porta-aviões e o cacete aqui ao redor? E aí, meu povo, como é que vai ser? Quais são nossas armas para repelir isso? Então, isso são aspectos, isso aqui, gente, eu não estou me posicionando do lado do A ou B, não. Eu estou querendo saber se vocês estão compreendendo a realidade. Eu quero saber isso. Se vocês têm essa questão da visão do que é correto, a gravidade disso tudo que está acontecendo. Porque tudo é muito mais complicado que se pensa. E agora, para concluir, para fechar essa coisa toda, porque ficou grande, como eu havia dito, entretenimento inútil,
cortem isso da vida de vocês, porque isso só faz emburrecer vocês, deixarem vocês com essa coisa de vida de novelinha, casinha de boneca. Ô, gente, para com essas coisas, gente. Vocês têm que começar a enxergar corrupto, vocês têm que começar a enxergar ditadores, vocês têm que começar a enxergar o que acontece no mundo, vocês têm que aprender a concentrar suas energias aqui dentro do Brasil, ao invés de ficar uma panfletagem terrível com assuntos que vocês não têm domínio nenhum, para que vocês possam realmente, por exemplo, tá aí o presidente Bolsonaro. O próximo vídeo que eu vou gravar depois desse aqui vai ser sobre o fundão eleitoral, que eu já gravei um anterior, e agora saiu um pronunciamento dele, e nós vamos conversar sobre esse pronunciamento dele. Então, o povo brasileiro tem que começar a entender o que está acontecendo dentro do Brasil. Depois de você passar a compreender o que acontece dentro do Brasil, é importante você olhar para fora e ver como os interesses de fora, de qualquer país, estão em sintonia com os nossos interesses. Isso não é egoísmo, isso é sobrevivência. A questão do Brasil, o Brasil, gente, foi roubado por mais de 30 anos. Muito mais, né? 30 anos é bondade minha aqui. Então o Brasil tem uma situação terrível. Vocês têm que se armar, vocês têm que ter prioridades. Prioridades. Então essa questão de Estados Unidos e Irã, é muito complicado dizer quem está certo e quem está errado. Eu sei o seguinte, ataques terroristas são errados, ponto. Não interessa, porque atinge pessoas inocentes. Ponto. Atacou inocente, está errado por essência. A questão do míssil foi cirúrgico, atingiu só o herói nacional do Irã. Isso tem que ver para o povo iraniano, é que tem que responder como isso afeta, como é que é essa história lá. Então isso tudo nós precisamos entender. Igual, por exemplo, a questão de Israel, quando manda aquela chuva de foguetes lá atingir inocente, errado. As questões, vocês, é tudo muito complexo. Vocês estão vendo a complexidade dessa coisa toda? No futuro, eu vou ver se eu separo temas específicos para trazer para vocês aqui, ó. Porque esse vídeo aqui ele ficou grande porque o assunto exigiu que fosse grande, por isso que eu separei aqui em tópicos. Então, povo brasileiro, acordem, pensem, entendam, vocês são habitantes do Brasil. Vocês precisam entender que a nossa soberania é prioridade. Aprenda, compreenda a não deixar a sua vida na mão de decisões de terceiros. Vai se armar, vai aprender a sobreviver. Esteja pronto. Vive em paz, mas esteja pronto. Prestem bem atenção nisso que eu estou falando. Me escuta. Que o Deus de Abraão vos abençoe.